E os escribas estavam olhando para Jesus e falaram assim: como que pode? Ele tem intimidade, ter comunhão e ter amizade com pecadores, ainda se diz rei dos judeus. Deu um bug no cérebro deles. O mais interessante é que Jesus queria ensinar eles com as histórias da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Vimos que a ovelha perdida foi perdida dentro do aprisco ou fora do aprisco? Vamos lá, igreja. Dentro ou fora? Fora. No contexto religioso, tem pessoas que vão se perder fora do aprisco, dentro da casa de Deus. A dracma perdida foi encontrada fora ou dentro? Dentro. Infelizmente também vai ter pessoas que vão se perder dentro da igreja. Ellen White já disse: no tempo da sacudidura, aqueles que não permanecer fiel vão dar espaço para os de fora entrar e permanecer e continuar a obra de Cristo Jesus. Resumindo, essas duas histórias, Jesus pega essas duas histórias da ovelha perdida, da dracma perdida, e agora faz um resumo na história do filho pródigo. Vamos agora entender melhor a história do filho pródigo. Aqui tinha um homem que tinha quantos filhos, igreja? Dois. No Oriente Médio, a figura do pai, ele é muito respeitado e muito valorizado. Infelizmente, de uns anos para cá, a figura paterna, do pai específico, vem sendo desmoralizada. Tem um desenho muito conhecido, Homer Simpson. O pai tem uma casa, tem uma família, mas ele não dá ordem de comando. Ele é um pai roubando. Um pai que não tem autoridade nenhuma. No Oriente Médio não. No Oriente Médio, o pai ele falou, silêncio, fica em silêncio. O pai falar, para, ele para. Ele não, o filho não fala nada, ele respeita. Detalhe, aqui na história diz que o filho mais moço pediu o quê? A herança do pai. Também ele estava desejando a morte. A herança nunca iria para o filho mais moço, e sim para o primogênito. Lembra da história de Esaú e Jacó? E um detalhe riquíssimo dentro desse versículo: por que o filho mais velho não intercedeu? Porque no Oriente Médio, dois irmãos, se um pega a herança do pai, automaticamente ele quer ver a morte do pai. Por que o irmão mais velho não intercedeu e não parou a negociação? Vamos entender? Versículo 12, e diz assim: o mais moço deles lhe disse: pai, dá-lhe parte dos seus bens que lhe cabem, e eles lhe repartiram os haveres. O mais velho também recebeu a herança do pai. Um teve ousadia de pedir e ir embora. O outro estava dentro da casa, mas também queria que o pai morresse. Por isso que ele não replicou. E no conceito religioso, que isso nos ensina? Um ouvinte fora da casa e outro ouvinte dentro da casa. Porém, quando o filho mais moço pegou toda a sua herança por direito e foi embora, sabemos o que ele fez. No versículo 13 diz assim: passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Porque dinheiro que vem muito fácil vai embora muito fácil. Uma pesquisa feita, e eu como educador financeiro também ensino alguns clientes, que pessoas que ganhou em jogo de azares, depois de 5 anos, toda aquele milhões, ela perdeu tudo e ainda está numa situação pior do que ela estava ou se estava. Porque dinheiro precisa de um processo. Por isso que tem grandes cases, grandes pessoas que quando perde dinheiro, em questão de 6 meses, ele recupera muito rápido, porque ele tem um processo. Ele já tem uma mentalidade de fazer dinheiro. Ele sabe a dificuldade. E o filho não, ele recebeu fácil e perdeu fácil. Agora um detalhe interessante: ele estava numa cidade, veio uma crise,
veio uma pandemia da época, digamos assim, afetou financeiramente, e agora, do nada, ele fez o quê? Começou a vir o peso na consciência, porque o que nos julga é a nossa própria consciência. Versículo 17, veja, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Então agora começou a se questionar, um desejo de relembrar do que ele vivia perto da casa ou dentro da casa do pai, próximo do pai. E aqui tem um aprendizado. O que você precisa passar para que você caia em si e ficar mais perto do pai, ter mais intimidade com ele, de estar mais engajado na casa do pai? O irmão fez um apelo ali de várias informações, de aproveitar, de engajar, de ajudar, de distribuir panfleto, porque está engajado, está compromissado com o pai. E agora ele cai em si e faz o quê? Vai ao ponto do pai, porque não adianta você só decidir, você precisa ter a sua decisão alinhada com a sua ação, com o seu comportamento, porque só decidir mentalmente, segundo psicólogos e neurocientistas, é devaneio. Se eu não tomar uma decisão, se eu não entrar em ação, não resolve de nada. E agora ele vai ao encontro do pai, e o pai, no versículo 20, o pai provavelmente estava na porta. Porque aqui quem é pai e mãe, se o filho toma uma decisão e fala assim: eu vou embora, como que você iria sentir? Eu ainda não sou pai, provavelmente ano que vem. Está ouvindo, né, Maia? Então o pai, ele estava desesperado. Provavelmente, essa é a minha visão. Ele acordava de manhã cedo, ia para a porta para ver se o filho estava na redondeza. Ele iria, antes de dormir, ele ia na porta para ver se o filho estava no meio da vizinhança. E agora um detalhe, vamos ler o texto. E diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele de longe. Então ele estava avistando. E quando seu pai o avistou, compadecido dele, ele andou, ele correu e o abraçou e o beijou. Vamos lembrar por que ele correu e o beijou. Detalhe. Imagine aqui a fazenda do pai do filho pródigo, aqui a casa, atrás aqui uma floresta, aqui a vizinhança do povo, aqui outro povo, aqui o corredor. O filho, ele tinha que passar no corredor para chegar próximo da casa do pai. Mas a lei de Moisés falava que se o filho desrespeitasse o pai, ele tinha que ser morto, apedrejado publicamente. Então, automaticamente, na hora, o pai lembrou dessa lei. Lembra o quinto mandamento? Honrarás seu filho e não. Honrar o pai e a mãe. E agora, por isso que ele saiu desesperado, correndo, porque ele não queria que o filho fosse morto, porque provavelmente os vizinhos sabiam e tinham visto todo o contexto da rebelião familiar. Então ele foi e também fez o quê? O beijou. No Oriente Médio, quando você beija o filho, você está dizendo assim: zerei a conta, zerei o cronômetro. O que ele errou, passou. Eu estou perdoando publicamente. Em outras palavras, se alguém está vendo, não pode mais o apedrejar, não pode mais o matar, porque eu estou aceitando novamente ele como meu filho. Mas nem sempre todos dentro da casa vão ficar felizes. E agora no versículo 20 até o 24 ele começa a falar o discurso: pai, pequei contra ti, contra os céus, eu estou errado, me coloca eu como seu trabalhador, como servo, mas quem é filho sempre vai ser filho. Pode você querer o que for, você vai ser
ser considerado filho. E todos nós somos filhos de Cristo Jesus. Amém? E agora, o filho mais velho, provavelmente ele estava caçando, estava nos seus afazeres. Com você? Cristo Jesus. Ele tem intimidade com cada um de nós. Ele quer que você volte a ficar mais próximo do Pai. Não importa o que aconteceu com você no passado, o que importa é o seu momento presente, a sua decisão. O que vai fazer você cair em si e falar assim: eu preciso voltar, eu preciso ficar mais perto de Cristo Jesus. Custe o que custar, eu não vou desistir, eu vou me entregar. E agora, no versículo 28, o filho começou a se indignar, não queria entrar na casa, porém, quem saiu da casa para reconciliar? O pai. O pai sempre ele quer conciliar os filhos. Quem tem aqui mais de 2 filhos sabe, quando um começa a brigar, o pai entra para conversar e fala: não é assim, vamos se acalmar, vamos brincar aqui, ali, vamos se entender. Então o pai queria conciliar os 2 filhos. E aí o filho começa agora a trazer o relatório do passado para o filho. Ele gastou dinheiro seu com meretrizes, tudo de errado ele fez. Infelizmente, foi feita uma pesquisa, o povo que mais critica são os evangélicos. Na arca tinha ovelha, tinha leão, e eles estavam tudo bem. Dentro da casa, ovelha não briga com ovelha. Os 2 andam juntos, um apoiando o outro. E agora o pai começa a conciliar e começa a explicar. Versículo 30, quer dizer, 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É motivo de festa, porque esse filho, segundo a teologia, o mais velho, ele representava os judeus, os escribas, os fariseus. Por isso que ele estava condenando o filho mais moço, porque representava também os gentios, os recém-convertidos, a qual Jesus abriu o leque para também se converter e ser o seu filho. Não é assim que acontece, infelizmente, hoje. A pessoa volta para a casa do pai, vem de o abraçar, vem de acolher, vem de incentivar. A pessoa parece que está jogando um balde de água fria. Sabe que podemos aprender aqui? O interessante, o filho mais velho, a história parece que não tem final, sim ou não, dele? Parece que não tem fim essa história, não tem um final feliz, ao contrário, tem sim. O final dessa história está como começou. Jesus estava dentro da casa. Quando os escribas e os fariseus viu, ele olhou pela janela, Jesus olhou e foi perto para chamar para eles entrar, para sentar junto com os publicanos. E outras palavras: vem cá, vamos se conciliar, vamos fazer uma aliança, vamos agora trabalhar para o reino todos juntos. Esquece a rivalidade, esquece aquilo que está afetando cada um de vocês. Vamos junto agora ser filho do mesmo pai. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus ele quer reconciliar nós cada vez mais perto dele, para que voltamos a ter a intimidade daquele primeiro amor. Quem aqui já nasceu na igreja adventista? Ou já nasceu conhecendo a palavra de Deus? Poucos. Quem aqui foi convertido e depois o coração queimou o primeiro amor e começou a fazer as coisas encaixar na igreja aqui? Quem foi? Algumas pessoas. Por que não voltar ao primeiro amor? Se encaixar de novo nas coisas de Deus, na reconciliação. Esse período de dezembro é o momento de você pregar, aproveitar a situação que as pessoas estão com o coração mais aberto e falar assim: ei, Cristo está em breve voltando. Vamos para a casa do Pai, porque na casa do Pai vocês vão receber orientação, vocês vão receber instrução, vocês vão receber o maná da vida eterna. Então vimos aqui nessas 3 histórias, na ovelha perdida, um pai ansioso. Quanta saudade eu sinto de você aqui comigo. Foi
breve, tudo por vivemos. Deixou a igreja pra seguir sozinho o próprio caminho. Anda pelo mundo procurando ser feliz. Medo, frio, fome, não encontra quem lhe diz que ainda há esperança pra você, que ainda há esperança pra você. Ele jamais desistirá, jamais te esqueceu, insiste em te salvar. A decisão está em ti. Ainda é tempo, ainda é hora de mudar. Ele jamais desistirá. O impossível ele fará por você.